Uma boa noite a todos vocês. Eu queria trazer uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra em Lucas capítulo 13, versículo 23 e 24. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus aqui está falando da porta estreita. Lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus também disse: Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta, o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreito e apertado é a porta, o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que entram por ela. Essa porta, queridos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 10, no versículo de número 9, o Senhor Jesus disse: Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Ele entrará, sairá e achará pastagem. Jesus estava dizendo que ele era a porta das ovelhas, a porta da salvação. Eu queria rapidamente compartilhar com você algumas atitudes baseado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, que nos leva à salvação. A primeira atitude, nós precisamos crer em Jesus. Sem crer em Jesus, não tem como nós sermos salvos. O próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 6, verso 47, quem crer em mim tem a vida eterna. Em João capítulo 3, no versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não perca a salvação, mas tenha a vida eterna. Deixa eu explicar algo muito importante. Dizermos que cremos em Jesus, nós precisamos obedecer. Não é somente dizer que cremos em Jesus. Eu vou explicar aqui. Tiago, no capítulo 2, no versículo 19, ele diz, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. O que é que nós aprendemos aqui? Até o diabo, ele é crente. Mas deixa eu te explicar algo importante. A palavra crer, ela significa se submeter. É quando nós obedecemos, quando nós cremos como diz as Escrituras. Em João 7, lá no versículo 37, Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão do seu interior rios de águas vivas, ou seja, é a fonte inesgotável do Espírito Santo. Nós precisamos crer em Jesus, nos submetendo a Ele, obedecendo a Ele. Dizer somente que crer, né, não importa. Nós precisamos nos submeter a Ele. Jesus foi o maior exemplo de submissão. Lá em Lucas 2, no versículo 52, quando Jesus tinha 12 anos, ele era sujeito aos seus pais. Lá no livro de João, capítulo 17, verso 3, Jesus disse, eu te glorifiquei na terra, consumando-me a obra que me confiaste a fazer. Jesus também obedeceu ao seu Pai celestial. E para nós crermos em Jesus, nós precisamos nos submeter. Jesus aprendeu a obedecer, foi o maior exemplo de obediência, e sendo 100% homem e 100% Deus. Em Hebreus capítulo 5, no versículo 8 e 9, diz, embora sendo filho, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, se tornou autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Até a salvação é para quem obedece. Nós precisamos crer em Jesus e obedecê-lo para que possamos herdar a salvação. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Sem arrependimento não tem como sermos salvos. Atos 3,19 diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam aniquilados os vossos pecados. A Bíblia também Sagrada diz, em 1 João capítulo 1, no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
a injustiça. O sangue de Jesus nunca perdeu a eficácia de purificar pecado. E somente nos arrependendo dos nossos pecados é que nós herdamos a salvação. E se nós não nos arrependermos, olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 13, versículo 5. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis, ou seja, perderá a salvação. Precisamos nos arrepender. Terceira atitude, nós precisamos confessar a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Sem confessarmos a Jesus, não podemos ser salvos. Vamos para a Bíblia? Romanos capítulo 10, no versículo 9, Paulo diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê para a justiça. Precisamos confessar a Cristo como Senhor das nossas vidas publicamente. Jesus também disse em Lucas 12, verso 8, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. E o que é negar a Jesus? É quando nós não reconhecemos o seu sacrifício. É quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nem confessamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aquele que negar, ele também vai negar diante do Pai. Isso é tão sério, queridos. Que você possa confessar a Cristo o mais rápido possível como Senhor e Salvador da sua vida. Quarta atitude, você precisa congregar. Você precisa estar em uma igreja para ser liderado, para ser pastoreado. Eu tenho escutado tanto isso, de que o homem crer em Jesus, mas não precisa estar em uma igreja. Engano. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Em Hebreus 10, 25 diz, não deixemos-nos de congregar-nos como é o costume de alguns. Antes façamos a demonstração e tanto vede que o dia se aproxima. Nós precisamos congregar, isso é bíblico, é estar em uma igreja. Sabe, queridos, quando Jesus, no Evangelho de Mateus, ele lembra o que está escrito lá em Isaías 56, no versículo 7, confirmando, testificando, ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A casa de Deus nós precisamos estar para quê? Para termos comunhão, para sermos pastoreados, para sermos liderados. Não tem como crermos em Jesus e estarmos fora do corpo de Cristo, da comunhão de Cristo. Não tem como, precisamos congregar, procurar uma igreja para que você possa lhe servir a Jesus. Sabe, eu vou mostrar na Bíblia que a casa de Deus é o melhor lugar do universo para se estar. Que coisa linda! O Salmo 84, versículo 10, diz, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. Olha que coisa gloriosa. O versículo de número 4 do Salmo 84 diz, bem-aventurado, ou seja, felizes são os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. E aí nós vamos aprender com Davi, que foi o maior adorador da palavra de Deus, o salmista Davi, o rei Davi. Quando ele compõe o Salmo 27, no versículo 4 e 5, ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Aqui tem dois princípios. Aqui nós aprendemos a formosura do Senhor é a adoração na casa de Deus. E aprender no seu templo é onde nós aprendemos a palavra de Deus. É onde nós estamos na EBD, nós somos ensinados e ali nós aprendemos a palavra de Deus. Precisamos estar em uma igreja assim, para congregar e para servirmos ao Senhor. Que você possa fazer isso o mais rápido possível, querido. Procurar uma igreja para que você possa adorar e servir ao Senhor Jesus Cristo. Quinta e última atitude, aqui eu encerro. Você precisa se batizar. Isso é bíblico. Sabe, isso está também implícito em uma ordem de Jesus. Em Marcos 16, no versículo de número 15, o Senhor Jesus comissionou os apóstolos dizendo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será
condenado. E graças ao Senhor o Evangelho chegou até nós. Há 2000 anos atrás, eles começaram a pregar. Jesus começou a ensinar e a pregar e comissionou seus apóstolos, e o Evangelho chegou até hoje em nós, graças a Deus. Querido, você precisa se batizar. O batismo, ele simboliza o sepultamento do velho homem e o ressurgimento do novo homem. Que coisa linda! Em Romanos capítulo 6, no versículo 4, diz que nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Pois assim como Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, é o sepultamento do velho homem e o ressurgimento do novo homem, para vivermos em novidade de vida e para que possamos andar na presença do Senhor. Então, não deixe para amanhã, se batize, desça as águas, porque o batismo lá em Hebreus 6, no verso 1, está lá como princípios elementares da vontade de Deus, da doutrina de Cristo. É o batismo, é bíblico. Que você possa, tão em breve, entregar sua vida a Cristo e que você possa ter essas atitudes, meu amado, minha amada, para que você também possa herdar a salvação. Tudo isso que eu falei para você é baseado aqui na palavra de Deus. E se nós obedecermos a palavra de Deus, pode ter certeza que os céus vão se abrir em nosso favor. Deus vai nos guiar e vai nos levar ao lugar que Ele tem preparado. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Guarda essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.